Olá, Olá, Lana! Luísa, bom dia! Bom dia, gente! E esse sotaque, meu Deus do céu! Amo! Bom dia, minha Que querida. maravilha estar aqui Obrigada. com você nessa manhã. Maravilha para mim, total. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A Lana, se apresente. Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas conta aí de onde você é, o que que você faz, quais têm sido os seus projetos. Com certeza, vou me apresentar rapidinho, gente. Bom, primeiro, meu nome é Alana, né? Como o meu sotaque já entrega, sou nordestina, aqui da Paraíba. Tenho 27 anos, sou casada, sou bacharel em Direito, mas Deus fez uma reviravolta na minha vida e aí eu não atuo necessariamente no direito, mas eu sou mestra em Ciência das Religiões, estou me formando agora no final do ano em Teologia e no próximo ano me formo em Pedagogia. Então, nem um pouco, né, na área que eu fiz a minha primeira graduação, mas tudo certo. A gente Aham, ó, é bem no tema da nossa live. Abrir mão do controle e deixar Deus guiar, exato. que ele leva a gente por caminhos, né, que a gente nunca espera. Uhum. E aí é isso. Como a Luísa falou, né, o meu projeto aqui no Instagram é justamente esse, é tentar trazer uma abordagem para mulheres construindo pontes e não muros, né? Ligando nós cristãs a outras mulheres que não conhecem a Cristo, apresentando um evangelho equilibrado, um evangelho consciente e um evangelho sensível às mulheres, né? Então eu gosto muito de trabalhar nessa questão do feminino e do cristianismo. Então, basicamente é isso. Eu estou muito feliz com o convite de hoje. É um tema que eu amo falar, que Deus já trabalhou muito na minha vida sobre esse tema, né? Uhum, Com tudo que a uhum, gente vai conversar hoje. E, enfim, vai ser uhum. um prazer gigantesco. É. E eu acho que essa dor de não conseguir lidar com a falta de controle é uma dor comum a todas nós, né? E não é uma dor que se resolve. Eu acho que é algo que a gente vai aprendendo a se render, aprendendo a se submeter e a confiar na falta de controle nossa, mas no controle soberano do nosso Pai, né? Verdade. E, e para começar, eu queria ouvir de você assim, como foi o seu processo de fazer as pazes com a palavra submissão. Eita, essa palavra submissão, né? Quando a gente escuta, já dá um arrepio na espinha, a gente já fica nervosa. E é uma palavrinha que aparece muito em caixinha de perguntas no meu Instagram, no meu direct, e muitas pessoas são assim sedentas por, né, buscar o real sentido dessa palavra submissão. Uhum, Essa palavra que hoje em dia, né, infelizmente, as pessoas veem com um aspecto tão negativo. Então, assim, no início, quando eu comecei a estudar essa questão das mulheres no cristianismo, e quando eu comecei a me aprofundar mais nesses temas, nos versículos bíblicos, nas interpretações mesmo, né, de todos esses versículos que às vezes mexem um pouquinho com a gente, eu confesso que no início a palavra submissão não me descia muito bem, principalmente nesse contexto envolvendo a mulher, né? Não me descia muito bem, eu ficava, meu Deus, como assim? Por que Deus manda a gente ser submissa? O que é que isso significa, né? E eu acho, Luísa, que a gente vive imerso numa sociedade, numa cultura que, assim, prega totalmente o contrário disso, né? uhum, Prega a individualidade, prega a gente viver nossa vida centrada no eu. E uhum, aí a gente acaba sendo levada por essa onda, né, cultural. A gente acaba sendo levada por essa onda que a sociedade está passando. A gente acaba muitas vezes até sendo ludibriada por uhum, como é que eu posso dizer? Muitas ideologias, uhum, muitos modos de pensar que vão totalmente de encontro ao que Deus fala, né? De uhum. submeter-vos uns aos outros. É. Então, é uma questão complicada. Então, eu passei por isso, eu comecei a estudar, comecei a me envolver com esse tema da submissão, estudando o caso da mulher.
E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar. No início eu dizia, Deus, mas por que isso está na Bíblia? Por que o Senhor fez questão de colocar isso nas Escrituras? O que é que o Senhor quis dizer? Né? Se o Senhor nos vê com igualdade de valor, que se nós somos iguais perante o Senhor, perante os seus olhos, por que o Senhor direcionou especificamente a submissão para a mulher? E aí eu ficava nessa angústia, nesse aperreio de vida, até que o Senhor começou a trabalhar no nosso coração. Porque se eu tenho uma frase que eu levo comigo como uma verdade absoluta. É que Deus é especialista em transformar nossas dúvidas, nossos medos, nossas inseguranças em processos assim que vão nos fazer florescer, que vão nos fazer amadurecer de uma forma surreal. Então, sempre quando a gente tem uma dúvida dessa, né, como eu tive, sempre quando a gente fica nessa crise existencial, a melhor saída é sempre colocar nas mãos do Senhor, entregar ao Senhor, porque Ele é especialista em transformar nossas dúvidas em louvor e honra para o nome dEle. A gente começa na dúvida, começa angustiado, no final a gente está louvando o nome do Senhor, a gente está agradecendo a Ele por tudo que Ele nos deu, né? E aí comecei a estudar mais profundamente e, Luísa, eu finalmente consegui me tranquilizar em relação à palavra submissão quando eu comecei a entender o significado e a profundidade da própria Trindade. Eu comecei a acalentar o meu coração, eu comecei a ficar mais tranquila em relação a essa palavra, a essa temática, quando eu entendi o que significa um Deus triuno, um Deus que em si mesmo, ele já é um relacionamento, e um relacionamento de submissão mútua. De submissão mútua, exato. E aí, quando eu entendi essa verdade poderosa, eu fiz, meu Deus, quem sou eu, uma reles mortal, para reclamar da palavra submissão que foi dada a mim? Quem sou eu para achar ruim, né, um mandamento, um conselho do Senhor que manda eu ser submissa, que manda eu me submeter aos meus irmãos, a me submeter ao meu marido? Quem sou eu? Se o próprio Deus, que é em si mesmo um relacionamento, vive ali uma submissão mútua. Então a gente começa, né, a desmistificar o peso dessa palavra, o peso que muitas vezes a sociedade nos traz sobre essa palavra, quando a gente entende isso. Deus, ele compõe um relacionamento de submissão mútua. Então quem somos nós? Meras criaturas, contestar o Criador, se o próprio Criador segue a isso. E o que eu sou apaixonada por Cristo, né, é que Cristo, ele nos ensina, Cristo, ele nos fala lições preciosas, mas antes de falar, Cristo, ele ensina com o seu exemplo. Antes de dar um mandamento, Cristo, ele ensina com a sua própria vida, né? Eu acho que se Cristo não tivesse dito uma palavra, ele ainda assim teria mudado o mundo, porque antes de proferir palavras, ele agia, né? Ele dava o seu exemplo ao mundo. Mas aí ele fez questão de falar, né, gente? Porque ele fala e é difícil a gente entender. E ele não fala só coisas fáceis, né, pra gente. Ele não... Exatamente. É engraçado, tem algumas falas de Jesus que eu falo assim, nossa, Jesus, você podia ter sido um pouquinho mais polido, né? Podia sim, mas é muito interessante que essa questão da submissão, para mim, o meu processo de me reconciliar com essa palavra também veio através da percepção de que a submissão é o estilo de vida cristão, né? O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de submissão, né? É um relacionamento de abrir mão de ser dona da tua vontade. E eu sei que é muito contracultural, né, dentro de uma sociedade que de maneira legítima aponta para abusos de pessoas que forçam a vontade de outras, né? E eu acho que a grande questão aqui, que a gente precisa ressignificar na hora da gente aprender a abrir mão do controle e se submeter, é entender se submeter a quem e por quê, né? E em última instância, a gente se submete ao nosso Deus, a Cristo.
porque ele é o rei soberano sobre a nossa vida. E ele instituiu autoridades para cuidar do nosso caminho. E no começo da nossa vida, a autoridade são os pais, e depois a gente vai tendo autoridades espirituais, pais e mães espirituais, mentores espirituais. E quando a mulher entra dentro do casamento, ela passa a estar sob a autoridade do marido. E sobre esse tema, né, a autoridade do marido, eu acho que a gente pode fazer um recorte aqui, depois a gente entra mais nesse aspecto, né? Mas a Alana tem um monte de material sobre isso, gente, e eu tô com um estudo também rolando até segunda-feira, que eu trato especificamente sobre esse tema. Porque não é muito, a gente não vai falar só sobre submissão da mulher ao marido aqui, né? A gente quer falar sobre submissão como estilo de vida cristão, né? É o nosso jeito de agir para com o mundo, igual o nosso Jesus, que foi manso e humilde de coração. Submissão, em última instância, é você treinar o seu coração a ser manso e humilde, a considerar o outro mais do que a si mesmo, a estar disposto a abrir o seu coração para o outro, né? E aí, Alana, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a prática da submissão, né, com o nosso Deus. Então, como a gente pode treinar o nosso coração a ser manso e humilde e rendido ao Pai. E, ao mesmo tempo, a prática com os nossos irmãos, né, com o nosso próximo. Como que a gente pode treinar o nosso coração a ser manso e humilde para com o nosso próximo? Tendo como ressalva, neste caso aqui, quais são os limites dessa submissão, né? Que a gente tem que ter pensando que a gente está num mundo corrompido pelo pecado, sujeito a nos relacionarmos com pessoas que podem abusar dessa nossa postura de submissão, e acima, né, de sermos pessoas que servem o outro, nós somos filhas amadas e muito dignas do Pai. Então, a submissão não é um chamado a gente se submeter a abusos, né? Acima de tudo está a dignidade da filha amada. A submissão é abrir mão dos teus interesses pelos interesses do outro, mas não dos teus direitos, né? Do teu direito como filha amada, digna de ser preservada e cuidada, né? Então vamos primeiro lá para o Pai. Como que a gente treina o nosso coração a estar constantemente rendido e abrindo mão do controle para o nosso Pai? O que você tem a dizer a respeito disso? Essa parte é difícil, viu? Essa questão do controle. Pense numa pessoa que gosta de ter controle sobre tudo na vida. Sou eu. Eu sou aquela pessoa que no dia anterior planejo o meu dia inteiro. Quero saber tudo o que vai acontecer para eu poder estar preparada. Então, você pode imaginar como é para mim, né, abrir mão do controle da minha vida. E eu vou começar a responder essa pergunta falando um pouquinho da minha experiência pessoal, que eu acho que pode edificar outras irmãs, né? Como eu falei para vocês, eu sou graduada em Direito e desde jovenzinha eu tinha na minha cabeça, vou me formar em Direito, vou ser um advogado de sucesso, vou estudar para concurso, passar no concurso de procuradora. E já tinha minha vida toda trilhada, já tinha minha vida toda estabelecida ali. O que é que eu queria fazer, quais eram as minhas metas. Tanto é que quando eu fui fazer vestibular e etc., nem pensei duas vezes, fui direto no que eu sempre tinha planejado. Me formei e aí Deus começou a trazer coisas ao meu coração, começou a incomodar o meu coração em relação a algumas coisas. Até que Deus me guiou a participar de um curso de missões urbanas no Avalanche. Eu sempre gosto de falar isso porque foi um divisor de águas na minha vida e que virou tudo de cabeça para baixo. E lá, cheguei lá como advogada e, né, dizendo, sou formada em Direito, tal, ainda toda envolvida ali no Direito.
E ali, em uma intervenção urbana, no meio da Feira Livre de Vitória, uma intervenção urbana sobre violência doméstica, eu estava lá atuando com uma mulher que estava sendo violentada, inclusive, estava lá atuando, bem envolvida, me deu assim uma crise de choro. Deus falou comigo ali, no chão da Feira Livre, eu toda cheia de legumes no chão, de sujeira, estava assim, na situação menos provável que vocês podem imaginar. Deus falou comigo de uma forma assim poderosa e disse: filha, é isso que eu quero para você. Eu quero que você veja o olhar dessas mulheres, eu quero que você tenha essa percepção de mundo. É isso que eu quero para você, é isso que eu quero para você. E ali no chão daquela feira, gente, assim, realmente o lugar mais improvável de Deus falar. Né? A gente pensa que Deus vai falar com a gente só dentro da igreja, através de uma pregação, lendo a Bíblia, mas Deus, ele é multiforme, né? E aí eu estava lá, depois eu fiquei muito pensativa sobre o que aconteceu, retornei, no dia seguinte que eu cheguei aqui em João Pessoa, eu tinha uma audiência para fazer. Fui para essa audiência, voltei, depois fiquei, meu Deus, eu não sei o que é que eu preciso fazer com isso que Deus me disse, eu não sei o que eu preciso fazer com isso que Deus me falou. E aí eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de fazer mestrado em Direito e ser professora da universidade. Ser professora de Direito, que eu sempre amei ensinar. E aí eu comecei o processo seletivo do mestrado em Direito. Tentei uma vez, fui reprovada. Aí fiz, não, Deus, não é possível. Eu acho que foi, eu não me preparei tanto, né? Vou tentar mais uma vez. Tentei a segunda vez, passei na primeira fase, que era a prova escrita, e fui para a segunda fase, que era a entrevista. Meu projeto, eu me lembro como se fosse ontem, era sobre a violência contra a mulher dentro das igrejas, só que com um viés jurídico, falando da Lei Maria da Penha e etc. Pois vocês acreditam que Deus foi tão claro comigo que no meio da apresentação de direito, a minha orientadora que estava lá, a jurada da banca, né, da entrevista, ela, depois que eu falei, ela olhou para mim e fez: minha filha, seu lugar não é aqui. Uau. Seu lugar não é aqui. Você não vai se dar bem aqui no curso de Direito. Seu lugar não é aqui. Se eu fosse você, eu buscava me especializar em alguma área como teologia ou ciências das religiões. Uau. Foi assim, tão direto. A senhora, né, a professora de Direito, eu acho que nem crente é. Uhum. E me falou isso e eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus tinha falado comigo, mas eu não queria abrir mão daquele plano, daquele controle que eu tinha feito para a minha vida. Então, imagine só, e a minha cara em plena seleção do mestrado de Direito, quando a professora falou isso. E aí, eu fiquei olhando assim para a cara dela, tipo, meu Deus do céu. Assim que eu saí de lá, né, reprovada mais uma vez no mestrado de Direito, assim que eu saí de lá, fui procurar a seleção do mestrado em Ciências das Religiões. Nada a ver com o que eu tinha planejado, nada a ver com o que eu tinha pensado. Fui. Tinha uma seleção de mestrado recente. Eu nunca tinha estudado Ciência das Religiões na minha vida. Nunca. Nunca tinha pegado em um material, nunca tinha conhecido ninguém. Fiz meu projetinho, coloquei lá e fiz, não é possível. Não é possível, tem gente participando dessa seleção que é graduado em Ciência das Religiões, que estuda isso há muito tempo. Não é possível que eu vou passar nessa seleção, não é possível que... só se for muito de Deus. Só se for muito de Deus, Deus vai fazer um milagre. Gente, na prova escrita de Ciência das Religiões, que é a primeira fase da seleção do mestrado, eu tirei a maior nota, gente. A maior nota de todas. Eu não sei como isso aconteceu do fundo do meu coração, porque tinha gente com certeza mais preparada que eu, que conhecia mais do que eu, mas foi tipo, quando eu abri o resultado e olhei, era como se eu ouvisse Deus dizendo: olha aí, minha filha, quando você está onde eu quero, as portas se abrem de uma forma surreal. Você faz a sua parte e eu me encarrego de fazer o resto. E eu fiz, meu Deus, é isso.
E aí eu entrei, minha orientadora em Ciência das Religiões tinha sido pastora na Metodista, ela Uau. foi e está sendo ainda um braço direito. Deixei de advogar, minha família olhava para mim e dizia: minha filha, você tinha um futuro brilhante no direito, o que é que você está fazendo? Indo para a Uhum. ciência das religiões. Você não vai poder ensinar na faculdade de Direito, você não vai poder mais, né, seguir o que você tinha sonhado. Aí eu, pois é, eu tinha sonhado uma coisa, mas Deus tinha um Uhum. sonho completamente diferente. Uhum. E eu me Uhum. lembro, gente, que esse processo para mim não foi fácil. Eu Uhum. falo hoje porque já passou. Eu falo hoje Uhum. rindo, compartilho com vocês tranquilamente. Mas na época, eu sofri muito. Uhum. Vocês não têm noção da quantidade de noites em claro que eu passei chorando diante das incertezas da vida. Eu tinha uma vida inteira planejada, né? Eu sou aquela pessoa do planejamento mesmo. E eu tinha a Uhum. vida inteira planejada, já certinho o que eu queria, o que eu tinha para fazer. E Deus simplesmente disse: minha filha, me dê aqui o controle, que eu que vou lhe guiar. Minha filha, me dê aqui esse seu planejamento. Ele rasgou assim na minha frente e disse: Uhum. os planos que eu tenho para você são bem maiores do que esse. Uhum. Os planos que Uhum. eu tenho para você são diferentes. Basta Uhum. você entregar. E aí eu comecei nesse processo, né? E foi duro. Abrir mão do controle da nossa vida não é fácil, é duro, é penoso. A gente se sente impotente, a gente se sente incapaz, a gente se sente fraca, a gente se sente perdida, a gente olha Uhum. para o futuro e não sabe o que esperar, não sabe o que vem Uhum. pela frente, mas é tão bom que a gente na hora não percebe. Mas é tão bom porque a gente às vezes se pega aos nossos sonhos, limitados, É. baseados na nossa perspectiva, baseado no nosso entendimento de meros seres humanos. Uhum. Quando Deus, né, o Criador de todas as coisas, tem Uhum. sonhado coisas lindas para a nossa vida. Uhum. E o que eu Uhum. sempre digo é: demorou um pouquinho até eu entender o que Deus queria para mim, até eu conseguir abrir mão do controle. Enquanto, gente, eu não abri mão do controle da minha vida, eu bati cabeça, eu me decepcionei, eu me frustrei, eu me, estava me autodestruindo, porque eu Uhum. não estava abrindo mão do controle da minha vida. Foi Uhum. enquanto eu não dei o controle da minha vida para Deus, eu Uhum. estava num processo de autodestruição. Eu Uhum. estava num processo de definhar aos pouquinhos. Uhum. Porque a gente não tem poder suficiente, né, para controlar nossas vidas da forma Uhum. correta. A gente não Uhum. tem sabedoria suficiente para fazer isso, a gente não tem, Uhum. né, assim, nossa consciência é muito limitada. E Uhum. aí eu bati muita cabeça, eu sofri bastante, vocês não têm noção. Me decepcionei muito, chorei bastante, até finalmente, né, eu disse: tá bom, Deus, toma aqui o controle, que eu não aguento mais não. Faz o que o senhor tem de fazer, porque eu cheguei no meu limite. E foi quando tudo Uhum. realmente mudou. Então, Uhum. esse processo, né, de abrir mão do controle e me submeter à vontade de Deus foi um processo difícil. E tem uma Uhum. música até do Ministério Zoe que eu ouvi bastante durante esse período, que diz, né, eu sei que depender é viver perigosamente. É É. você entregar e, tipo, colocar as mãos pro alto e ficar esperando Uhum. as cenas dos próximos capítulos. Uhum. Mas não tem nada melhor, não tem sensação melhor do que você, algum tempo depois, olhar para trás e dizer: caramba, valeu a pena. Valeu a pena Uhum. chorar, sofrer, valeu a pena passar por esse processo para entender, Uhum. né, o meu propósito, para entender o que Deus queria para minha vida É. e para finalmente estar no centro da vontade de Deus. Uhum. Não tem sensação melhor que essa. Eu Uhum. poderia hoje ter assumido um cargo de procuradora, estar com um escritório de advocacia, ser mestra em direito, e eu não seria tão plena, tão satisfeita quanto eu Uhum. estou hoje. Então, eu respondi com base no meu testemunho porque foi muito forte na minha vida e mudou completamente a minha percepção das coisas. E eu quis compartilhar com você porque pode ser que pessoas estejam passando por isso, que esteja, né, nessa luta interna, nessa guerra interior.
com o controle. Deus tá com uma mão num lado do controle e você na outra, puxando, puxando, puxando. Eu vivi essa guerra e eu te digo, minha irmã, não vale a pena. Não vale a pena brigar pelo controle da nossa vida. É melhor entregar a Deus. Nos poupa sofrimento, nos poupa decepções, nos poupa testemunhos difíceis. E quando a gente entrega, né, a gente vive a vida de uma forma mais leve. É difícil, é duro, porque a nossa carne quer ter o controle da situação. Mas vale a pena demais. Você sabe que o que me ajudou muito no meu processo de ir aprendendo a abrir mão, né? Eu acho que isso é legal a gente reforçar o quanto é um processo. Desde o começo da semana a gente tem falado sobre isso. O quanto a nossa vida cristã é um processo de renovação da mente, né? A gente entra no reino, está salva, justificada, mas o processo de nos tornarmos nova né, leva a vida toda. Então, o abrir mão do controle também é algo que a gente vai gradualmente aprendendo, né? E eu fico arrepiada de ouvir o seu testemunho, assim, porque eu tive uma experiência bastante parecida, mas dentro da maternidade. Depois que eu tive meu primeiro filho, o Senhor me chamou a sair do meu trabalho. E eu tinha total, assim, eu tinha certeza absoluta que eu não ia parar de trabalhar. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu dons, o Senhor me deu talentos. Eu não me vejo como só mãe, né? Ou só dona de casa. Só. Eu entendo, exato, só como se fosse pouca coisa, né? Mas eu compreendia isso, assim, sabe? O quanto o Senhor tinha dado, inclusive, prazer em, né, para mim, ao realizar aquilo que o Senhor tinha me dado. Mas ele pediu, ele falou, não, filha, agora fechou esse ciclo. E demorou muito para eu compreender que, na verdade, ele não estava fechando o ciclo da realização e do quanto ele queria me usar. Ele tinha fechado o ciclo naquele lugar. E eu demorei para abrir mão disso, porque eu tinha medo mas como que eu vou me sustentar, sabe, financeiramente? Eu sou esposa de pastor, presbiteriano, não é, sabe assim, não é pastor rico, não. Eu era a principal fonte de renda da casa. E o Senhor me chamando a sair. E eu pensando, Senhor, o Senhor vai prover, o Senhor vai cuidar. O que o Senhor... E assim, era que nem Abraão, né? O Senhor me pedindo para sair para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É tipo assim, filha, sai, que eu ainda vou te mostrar o caminho. Eu ainda não te dei o plano todo, não te dei a visão toda, mas eu quero que você confie agora e dê esse passo de sair. E eu posterguei esse passo e sofri muito por postergar esse passo. E o que me ajudou nesse processo de aprender a confiar e dar um passo de fé de cada vez, né? E entender assim, Senhor, qual é o próximo passo de fé que o Senhor quer que eu dê? E andar de passo em passo de fé, né? Foi compreender duas coisas. Primeiro, entender que o propósito de Deus para minha vida já está dado na Bíblia. Que o Senhor está em missão de resgate e restauração de todas as coisas por meio de Cristo Jesus. E esse resgate e restauração está se dando por meio de um povo escolhido. E eu sou parte deste povo escolhido. Eu sou parte dessa nação de sacerdotes. E ele deu a cada um dons e talentos e chamados específicos para cada estação da vida. Não para que eu me satisfaça, não para que eu me realize, mas para que o reino de Deus seja revelado. E quando eu compreendi isso, virou uma segunda chave na minha cabeça que foi: a vida não é sobre mim. A minha vida não é sobre mim. Não é sobre eu realizar os meus sonhos. Não é sobre eu ter a vida do comercial de margarina. Este não é o propósito de Deus para minha vida. O propósito de Deus para minha vida é que eu me torne como Cristo e revele o reino aonde quer que Ele me colocar.
em cada estação da minha vida. Quando eu compreendi isso, para mim foi, cara, ok, Senhor, aonde quer que eu estiver, aonde quer que o Senhor me colocar, eu estou cumprindo o propósito que o Senhor tem para minha vida, que é ter Cristo formado em mim e o reino revelado através da minha vida. E se isso envolver sofrimento, se isso envolver uma vida de renúncia, eu me alegro na renúncia e no sofrimento, porque o meu Cristo teve uma vida como essa. E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente para de querer segurar uma vida, porque o nosso medo de abrir mão do controle, na verdade, é o medo de que Deus, ao invés de coisas boas, nos dê sofrimento, certo? Não é? No fundo, é isso. A gente quer segurar a vida e controlar, porque a gente quer que tudo vá bem e que nada vá mal. E que, no fundo, a gente olha para Deus e fala assim, eu tô achando que se eu abrir mão, o Senhor vai me fazer sofrer. E isso vai ser ruim para mim. E quando a gente percebe que o propósito de Deus é ter Cristo formado em nós, e que a boa vida, a vida plena, não é estar em algum lugar, não é encontrar o propósito, tipo a sua profissão, ou ter uma família, ou ter filhos. O propósito é estar com Ele. Essa é a plenitude da vida. Ele é a plenitude da vida. E aí a gente passa a perceber que, cara, eu posso abrir mão do controle. Porque se eu tiver que passar por sofrimento, ainda assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha alegria permanece completa. E aí a vida vira leve. Você fala, cara, ele é um bom pai e ele está formando Cristo em mim e ele me chama a cooperar com ele para revelar o reinado dele. E aí quando a gente para de ficar focando nas garantias que a gente quer para a vida, na segurança que a gente quer para a vida, nas condições, não, tá bom, Deus, eu vou, contanto que o Senhor dê o que eu vou comer e o que eu vou vestir. O Senhor vai dar o que você comer e vestir. Está na Bíblia, sabe? E aí, só que a gente teima em não confiar que Ele é esse bom pai, que vai prover enquanto você estiver cumprindo a missão que Ele te deu, de cooperar com o Espírito Santo para revelar o reino. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, né? É cooperar com o Espírito Santo, onde quer que você estiver, para que o seu jeito de ser seja transformado no jeito de ser de Jesus. E ontem, com a Eliane, a gente falou, o propósito do Espírito Santo é ser Jesus aí na Paraíba, através da Lana, no mestrado de Ciências das Religiões. E ser Jesus aqui, através da Luísa, em São Paulo, no doutorado que ela está fazendo, na igreja que ela faz, na família dela. E quando a gente compreende isso, a gente fala, tá bom, cara, eu não preciso ficar quebrando a cabeça e me frustrando caso esses sonhos tão pequenos que eu tenho. Eu tenho um sonhinho, gente, os meus sonhos. Aí a gente ganha uma dimensão, a gente fala, cara, o meu sonho era fazer uma faculdade. O que é esse sonho frente ao sonho de Deus, de resgatar e restaurar todas as coisas e eu poder fazer parte desse sonho de Deus? O que é? E aí com alegria você fala, Senhor, se não for para casar, que não seja. Mas que o Senhor forme Cristo em mim e que o reino seja revelado. Senhor, se não for para fazer esse mestrado, que não seja. Se não for para mudar para aquela cidade, que não seja. Porque o bem da vida não está nas circunstâncias, o bem da vida está aqui, o reino de Deus. Em mim, o Emanuel. Leane bem disse ontem, o Emanuel, Deus conosco, Jesus presente aqui e agora. No meio da tempestade, dormindo no barco.
sabe? E aí a gente pensa, cara, então tá bom. Então eu posso abrir mão do controle. Porque ele está conduzindo a história, a grande história. E o final da história está posto. Jesus já venceu, hoje ele reina e um dia ele vai voltar para restaurar todas as coisas. O final Amém. é bom, não importa o meio. Não importa o meio. Se o Senhor tiver preparado para mim uma vida de sofrimento para a glória dele, quando o reino for revelado, vai ser uma vida de satisfação para a glória dele. Se o Senhor me deu uma vida confortável para a glória dele, no final vai ser uma vida de satisfação para a glória dele. Não importa o meio. O que importa é que a gente reconheça o porquê. A quem a gente se submete, né? A gente se submete ao nosso Pai, porque ele está conduzindo a história. E ele quer que a gente faça parte disso. E aí você fala, tá bom, Deus, eu quero fazer parte da tua história, porque a minha vida não é sobre mim. Uhum. A minha vida, eu sou um vaso para ser preenchido por Jesus. E eu carrego a presença e o poder de Jesus por onde eu for. E eu revelo o reino onde eu estiver, porque Jesus está presente, não porque eu sou capaz. E eu acho que isso, cara, transforma a nossa visão. E aí a gente passa a andar de mãos abertas, né? A gente passa a andar assim, falando, ó, Senhor, o Senhor me deu isso por enquanto, e eu quero ser responsável, né? Eu quero ser fiel com isso que o Senhor me deu. Então hoje, o Senhor me deu 2 filhos pequenos, eu quero ser fiel e responsável e revelar o reino aqui na minha casa com esses dois carinhas aqui. O Senhor me deu um ministério na internet, eu quero ser fiel e responsável com esse ministério na internet. Mas se amanhã o Senhor quiser tirar, é para a tua glória. A história é sobre o Senhor, não é sobre mim. E aí a gente vive essa leveza que vem de abrir mão, de querer determinar o resultado das nossas ações, querer determinar o destino da nossa vida. E a gente passa a se alegrar em meio ao hoje, entendendo? O Senhor me deu isso hoje. Eu vou ser Sim. fiel no hoje, né? E eu acho também, Luísa, que o que embaça muito a visão da gente é a comparação com os Uhum. propósitos de outras pessoas, Uhum. né? A Uhum. gente acha, por exemplo, a gente, principalmente aqui no Instagram, nessa era das redes sociais, a gente está sendo bombardeado de testemunhos magníficos, de pessoas que são enviadas, né, a lugares assim surreais e de agir de Deus na vida das pessoas, que a gente olha assim e faz, caramba, que coisa linda Deus está fazendo na vida dela. E muitas vezes a gente olha para a vida da gente, para o que está acontecendo na nossa vida, e a gente acha que o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus tá dando para nós, a dádiva que Deus está nos entregando, é pouca, é insignificante diante do propósito da vida de outras pessoas, né? A gente acha, a missionária fulana de tal, ou a influencer fulana de tal, tá largando tudo e tá indo fazer missões lá na África. E, meu Deus, olha só que testemunho lindo ela tá fazendo. E o que Deus me deu foi um lar para cuidar. Isso é tão insignificante, né? Será que esse é mesmo o meu propósito? E aí, às vezes, a gente acaba pensando, né? Caramba, será que o agir de Deus na vida daquela pessoa é mais poderoso do que na minha vida? Né? Será que eu não estou cumprindo o que Deus tá propondo para mim? O que será que está acontecendo? Meu Deus, Cicraninha começou a trabalhar aqui na internet e, meu Deus, Deus abençoou muito ela já fez isso, aquilo outro, e eu não, tô aqui no meu lugarzinho, pequenininha, né, aos pouquinhos. E, gente, a gente também tem que entender, né, que Deus, ele tem um plano master para a vida de todos, Uhum. como você bem Uhum. falou, né, ele tem o seu propósito revelado nas Uhum. escrituras, mas ele age de uma forma diferente em cada pessoa, né? Então, essa comparação acaba manchando a vida da gente. Às vezes a gente acha, por exemplo,
Luísa abriu mão do controle da vida dela. E ela encontrou paz, e ela está conquistando novos objetivos no Senhor. A Lana também abriu mão do controle da vida dela, mas ela já está fazendo outras coisas. Cicraninha aqui na internet, também ela deu seu testemunho, e olha só que coisa grandiosa está acontecendo. Mas eu estou tentando abrir mão do controle e Deus não tem feito nada de diferente, nada de especial na minha vida. Deus não tem se manifestado de forma assim, aquele negócio assim, espetaculoso. Não, né? E o que é que está acontecendo? Não, é como a gente tem que entender, né? Como falaram aqui nos comentários, a singularidade de Deus em cada pessoa. Às vezes a gente pensa, vou abrir mão do controle da minha vida, vou me submeter à vontade de Deus e Deus vai me levar a lugares altos e Deus vai me pôr em destaque, vai me pôr no pedestal e Deus vai fazer coisas assim, né, grandiosas e etc. Mas às vezes Deus, o grandioso na sua vida é você cuidar dos seus filhos, o grandioso da sua vida é você pastorear uma célula, você cuidar de meninas ali, 10 meninas numa célula. Às vezes o grandioso na sua vida não é você falar para uma multidão de 10 mil pessoas, de 50 mil pessoas. É você falar todos os dias para os seus 3 filhos, para o seu filho. É você pastorear aquela vida, você cuidar daquela vida. Né? Às vezes, a comparação acaba manchando a nossa mente, pondo escamas nos nossos olhos e a gente acaba achando que não estamos seguindo pelo caminho certo. Porque fulana fez isso, cicrana fez isso, ela abriu mão do controle da vida dela. E olha o que está acontecendo na vida dela. E eu abri mão do controle da minha vida e estou aqui, na mesma situação, nada mudou, não estou vendo nada de espetaculoso na minha vida. Né? E a gente tem que entender que Deus trabalha de uma forma diferente na vida de cada um. Que Deus trabalha diferente na vida de cada pessoa. Como você falou, às vezes a gente abre mão do controle da nossa vida e Deus nos leva para uma situação em que a gente passa privações, em que a gente passa por situações difíceis e a gente fica, meu Deus, mas o Senhor levou aquela pessoa e ela tá assim, rica, bem-sucedida, né, plena lá, postando fotos super produzidas no Instagram, com a vida perfeita. E o Senhor me levou para isso, Deus. Eu não acredito que o Senhor tá fazendo isso comigo, né? E a gente precisa entender que quando a gente se submete à vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é específica para cada pessoa, né? Os planos do Senhor são específicos. E que chato seria se Deus fosse um Deus genérico. Se Deus entregasse a mesma coisa para todo mundo e dissesse, vocês todos são plenamente iguais, a vida de vocês é igual, e estão aí, tudo igual para todo mundo. Não. Deus se importa com cada pessoa nas suas singularidades. E Ele sabe o que entregar a cada um. Então, assim, eu acho que a gente precisa se livrar dessa comparação. Inclusive, quando a gente fala sobre abrir mão de controle, sobre os propósitos de Deus, os planos de Deus para a vida da gente. Porque são planos personalizados, realmente, que Deus dá a cada um. O plano da influenciadora fulaninha não é o mesmo que o seu. E não projete a sua vida nela. Não ache que o agir de Deus na sua vida vai ser o mesmo que o dela. São coisas diferentes e a gente precisa entender isso para a gente viver bem, grata e satisfeita com o que Deus tem nos dado. Porque senão a gente vai ficar alimentando essa comparação, a ingratidão, a insatisfação e a gente vai acabar descobrindo, né, uma podridão no nosso coração. A gente quer entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, quer abrir mão do controle e acaba, né, querendo controlar ainda mais através dessa comparação. É verdade. E você sabe que o nosso Deus é tão maravilhoso que Ele mesmo revela que nós somos parte de um corpo e cada parte tem a sua função. E que no reino onde tudo é invertido, os maiores são os menores. São as partes escondidas. E eu acredito mesmo, minha irmã, que lá no reino, quando o reino for revelado, quando nosso Jesus vier mostrar a verdadeira riqueza da vida,
a gente vai ver cada pessoa sendo honrada, que a gente mal conhece o nome, mas que viveu uma vida escondida em Cristo. Uma vida de fidelidade escondida em Cristo. Que não recebeu glória, não recebeu honra aqui agora, mas o nosso Senhor está vendo. E no dia da revelação do reino, ele vai olhar nos olhos e falar: serva boa e fiel, você administrou bem o que eu te dei. Você administrou bem o tempo que eu te dei. Você serviu bem as pessoas que eu te dei para servir. Você foi fiel com os dons que eu te dei, que foram diferentes dos dons das outras pessoas. E a gente, às vezes, se esquece que nesse reino do aqui e agora, gente, glória aqui e agora não é bênção, não. Riqueza aqui agora não é bênção. Não é bênção. A gente não sabe o que é bênção. Isso é armadilha. Riqueza e glória é armadilha. O Senhor fala: ai dos ricos, se cuidem. Ele fala: ó, a riqueza aqui agora é armadilha, se cuide para o seu coração não se perder. E a gente fica desejando armadilha. Bênção é a simplicidade de você viver na dependência do Senhor, crendo que Ele vai prover o necessário. Fome você não vai passar, sabe por quê? Porque tem uma comunidade de pessoas. Uma comunidade de pessoas habitadas por Cristo que não vão deixar você passar fome e nem frio. Num mundo em que existe fome e frio. E se a gente está vendo gente passar fome e frio, é porque a gente não está dando comida e roupa para quem precisa. A gente está mais preocupado em acumular comida, acumular roupa para a gente. E a gente precisa aprender a viver uma vida de serviço, de missão aqui agora. Não é tempo de satisfação, não é tempo de acúmulo, não é tempo de glória. O tempo da glória vai vir. A gente pode desejar a glória. Nós fomos feitos para desejar a glória. O Senhor vai dar a glória. Mas a glória no reino é dada para os mansos e humildes de coração, para os pobres de espírito, para aqueles que choram, para aqueles que se deixam afetar pela podridão do mundo e falam: cara, eu não consigo me conformar em eu viver uma vida confortável aqui, realizando os meus sonhos, enquanto tem gente na rua que não tá comendo. Eu não tô no centro da vontade de Deus quando eu tô numa vida confortável. Eu tô no centro da vontade de Deus quando eu estou em missão, aonde eu tô. E aí, é essa questão, missão, às vezes a gente acha que é essas coisas grandiosas, né? Ah, então tá bom, vou largar tudo, vender tudo, dar tudo aos pobres. E Jesus não tá querendo dizer isso, ele tá dizendo: quem eu estou colocando hoje na sua vida para você servir, para você praticar a generosidade. A Madre Teresa de Calcutá tem uma fala que eu acho genial. Que mulherzinho, né? Gente, desse tamanho, Não é? quanto sabedoria. Ela fala o seguinte: você quer mudar o mundo? Comece pela tua casa. Isso. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não começa pela nossa casa. Não começa pelas pessoas que estão aqui, pelo círculo menor. E o Senhor nos chama a amar Ele e a servir o próximo. Isso. E aí, isso é submissão ao próximo. É entender, cara, eu abro mão dos meus sonhos tão egoístas, tão autocentrados, para ter uma vida que talvez não seja uma vida de satisfação como o mundo quer que a gente tenha. E prega que seja boa vida. Mas vai ser uma vida de missão. E compreender que Deus não nos prometeu uma vida boa. Isso dói, gente. Quando eu me deparei com essa verdade, eu fiquei assim: eu não sei se eu quero servir um Deus que não me promete de volta uma vida boa, sabe? Porque no fundo a gente queria que, tipo, Deus fosse um pai que te protege de todo sofrimento, que só promete: não, filha, só vai dar bom, sua vida vai ser maravilhosa. Mas Deus nunca prometeu uma vida boa.
uma vida sem sofrimento. Muito pelo contrário. O nosso Cristo falou, no mundo tereis aflições, mas não se turbe o vosso coração, porque eu venci o mundo. Hoje eu reino. A realidade última da história é que eu venci e que no final vai ser de satisfação. Mas aqui agora, minha irmã, é tempo de missão. É tempo de servir. Não é tempo de segurar. É tempo de abrir a mão. E aí, a glória do reino, e eu acho o mistério tão lindo, é que quando a gente aprende a abrir mão, a gente encontra uma satisfação que a gente não encontra quando a gente fica segurando a mão. Que é a verdade do é melhor dar do que receber. Isso. Só que isso envolve constante rendição, constante entrega, constante humildecer do coração, sabe? Descer para o chão, se ajoelhar e compreender, Senhor, a minha vida não é sobre mim. Minha vida não é sobre mim, seja feita a tua vontade. Tem uma analogia que um dos meus autores favoritos é cristãos, que é o Timothy Keller. Sou fascinada nos livros dele. E o primeiro livro dele que eu li foi Fé na Era do Ceticismo. E o último capítulo desse livro, ele fala sobre a dança de Deus. E eu nunca esqueci esse capítulo, eu nunca esqueci essa analogia. E eu até separei aqui, até peguei o livro antes da live, porque quando fala de submissão a Deus, submissão uns aos outros, né, a submissão mútua dos cristãos, eu me lembro dessa dança de Deus. Ele diz que Deus, em si mesmo, né, como eu falei no início, ele é um relacionamento. Deus em si mesmo é um relacionamento constante de Pai, Filho e Espírito. E eles vivem em uma eterna dança, em uma eterna troca. Eles vivem como se estivessem numa bela ciranda ao longo da história da humanidade, ao longo da história do mundo, né? Eles vivem nessa dança, um exaltando ao outro, um se submetendo ao outro, um ali fortalecendo ao outro, cada um no seu propósito, cada um cumprindo o seu papel ali na Trindade, mas eles vivem nessa eterna dança, nesse eterno dinamismo entre Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, o Timothy Keller, ele diz que uma vez que a gente se converte, é como se a gente usasse nossa imaginação, né? O que eu imagino é o seguinte: Pai, Filho e Espírito Santo de mãos dadas ali dançando naquela ciranda, e eles abrissem a roda e estendessem a mão para a gente participar dessa ciranda que é de exaltação mútua, dessa ciranda que é de submissão mútua, nessa ciranda que é aquela mutualidade, aquela energia, aquele dinamismo que fortalece, que une. E aí ele diz que uma vez que a gente é convidado a entrar nessa roda, a entrar nessa ciranda, essa lógica de submissão mútua, essa lógica, né, de exaltação uns dos outros, de amor uns pelos outros, de carinho uns pelos outros, essa dinâmica, essa dança, ela passa a ser constante na nossa vida e ela tem que ser constante na nossa vida. E aí ele até diz o seguinte, aqui: as pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão entre si e submetem-se umas às outras. Nenhuma exige muito do outro, nenhuma quer ser melhor do que o outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nenhum quer ser melhor do que o outro, nenhum quer ter um papel mais importante, nenhum quer ser mais relevante. Não, é uma dança ali de submissão mútua e exaltação mútua. E aí ele fala que essa dança é a dança do amor, a dança do amor cristão. E uma vez que a gente se converte, a gente é colocado nessa roda, a gente é colocado nessa dança, nessa dinâmica linda e poderosa que nunca se acaba. E eu sempre, essa comparação sempre me toca muito, porque ele diz que você, uma vez que entra nessa roda, você vai fazer isso junto com os seus irmãos em Cristo. Uma vez que você entra nessa ciranda, você vai fazer o mesmo, você deve fazer o mesmo com as outras pessoas que estão ali nessa ciranda junto com Deus. Você vai começar a se submeter
uns aos outros, você vai começar a amar uns aos outros, você vai começar a perceber o propósito de cada um, o papel de cada um no reino, e você vai exaltar essas outras pessoas, você vai amá-las, você vai se submeter a elas por amor, como é na Trindade, né? Cristo não se submete ali àquela dinâmica como um pesar. O Espírito Santo também não, o Senhor Deus também não. É uma dinâmica ali, uma dinâmica, uma coisa linda nessa ciranda, Uhum. com Pai, Filho e Espírito Voltou. Santo enquanto Trindade. Uhum. E aí ele nos chama para participar disso. E quando a gente aceita participar disso, quando a gente entra nessa ciranda, automaticamente a gente tem que buscar viver uma vida de exaltação mútua, de submissão mútua, uns pelos outros, porque nós somos convidados a participar dessa dança do amor. Não é uma dança que a gente, não, eu estou entrando nessa dança porque eu vou dançar melhor que todo mundo. Não é uma dança que você vai entrar nessa ciranda, eu vou entrar aqui nessa roda porque eu quero ser exaltado. Não é uma lógica, uma dinâmica que você entra nessa dança, nessa ciranda e você diz, não, eu vou me destacar aqui e eu quero chegar num lugar de destaque, num lugar melhor do que os outros. Não. Se o próprio Deus, enquanto Trindade, não fez isso, os três juntos lá, né? Como é que a gente vai fazer uns com os outros? Então, na dinâmica, na comunidade cristã, né, a gente não pode ter essa lógica. Na dinâmica de um casamento, não pode ter essa lógica do homem querer ser melhor que a mulher, da mulher querer ser melhor que o homem. Não. É ali uma ciranda, é ali uma dinâmica fluida, leve, que não é pesarosa. Então, essa submissão, né, que a gente reconhece primeiro em Deus, né, a gente reconhece Deus enquanto um ser de submissão mútua, Pai, Filho e Espírito Santo, submetendo-se um ao outro ali naquela trindade, e a gente vê nisso que a submissão não é algo ruim, é algo tão perfeito que Deus em si mesmo é um relacionamento de submissão mútua, né, e reciprocidade. E aí, como é que a gente quer entrar nessa roda, entrar nessa dança, achando que essa submissão é algo ruim, querendo, né, colocar-se melhor do que os outros? Então, uma vez que a gente é chamado para dançar, uma vez que a gente é chamado para entrar nessa dança, a gente tem que ter consciência que a gente não pode se colocar melhor do que ninguém. E aí a gente entende primeiro a submissão de Deus na própria Trindade, a submissão da própria Trindade, a submissão dos componentes dessa grande dança a Deus e a submissão de cada um uns aos outros. A gente percebe todas as instâncias dessa submissão e a gente compreende que não é algo ruim, que não é algo pesaroso, que não é algo que vai nos destruir. Pelo contrário, né? É algo que nos liberta, nos dá paz, nos dá unidade e nos dá uma vida mais plena no Senhor, né? E a gente se lembrar sempre dentro do reino que o caminho da glória é descer, é para baixo. Dentro do reino, maior é o que cede, maior é o que dá do que aquele que recebe, né? E o quanto o mundo clama pela revelação destes filhos do amor. O quanto o mundo clama que a gente se torne esses filhos maduros da fé. Porque o nosso processo de amadurecimento é para que o reino seja revelado. E o reino só vai ser revelado quando a gente aprender a amar. E a gente aprender a viver entre nós nessa dança. Dentro da própria comunidade de fé, a gente não tem vivido essa dança. Não tem, muito menos para os de fora, imagina, né? E eu acho que a gente compreender isso, assim, que esse amor revelado a nós, derramado a nós, que lava os nossos pés, mesmo quando a gente não merece, é um amor que é o amor que vai fazer com que a gente seja capaz de amar. Até mesmo isso, sabe? A submissão é essencial para que a gente possa amar.
Se a gente não tiver de joelho, admitindo, Senhor, eu não sou capaz, eu tenho em mim fome de glória do aqui e agora, não da glória do teu reino. Eu não sou capaz. Se a gente não ajoelhar e estiver nessa posição de rendição e submissão, a gente não consegue amar desse jeito por conta própria. Porque o único filho amado que é capaz de fazer isso foi aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou, para que o Espírito Santo dele esteja presente em nós, nos dando o poder de querer, porque a gente não quer, e realizar a vontade de Deus. Amém. Quão maravilhosa é a boa notícia do Evangelho. Basta a gente se esforçar para se render, para se submeter. E por isso que a submissão é o estilo de vida do cristão. É a base, é o fundamento da nossa vida. A submissão é o arrependimento. É a gente olhar para os nossos caminhos de controle, para as nossas tentativas e falar, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu posso até conseguir dar um passo de fé, mas o Senhor precisa prover o resultado, porque eu não sou capaz de trazer o resultado. E aí, quando a gente opera na dinâmica da rendição e da dependência, a gente aprende a viver. Basta cada dia o teu próprio mal. O Senhor vai prover o pão de hoje. O Senhor vai prover o pão de hoje, enquanto eu estiver amando o meu próximo. Enquanto eu estiver buscando o governo de Deus sobre a minha vontade, que é o reino de Deus, isso é o reino de Deus, o reino de Deus é onde Deus governa. Onde Deus governa? O meu coração. Enquanto eu estiver buscando o governo de Deus no meu coração e transbordando esse governo em amor para o meu próximo, eu vou estar vivendo a vida plena, independente das circunstâncias. Porque a plenitude da vida é Cristo governando o nosso coração. Verdade. Não é qualquer circunstância. Essa é a bênção da vida, gente. Já está dada e já está disponível. Só que o Espírito Santo de Jesus é tão gentil que ele não sobrepõe a nossa vontade. Ele não domina a nossa vontade à força. Ele espera que a gente se renda. Ele está à porta e bate. Quem abrir vai experimentar a alegria completa dele. Por isso que a gente precisa lutar por ajoelhar e se render. E falar, Senhor, a minha vida não é sobre mim. Eu não sei, admitir, eu não sei o que é o bem da vida. Eu acho que eu sei. Meus olhos cobiçam coisas. Meus olhos olham para a vida dos outros e para imagens na televisão, para imagens na rede social. E eu acho que isso é a boa vida. Mas a boa vida é estar aqui agora, rendida nos teus pés. Essa é a boa vida. Seja feita a tua vontade. Essa é a boa vida. Viver uma vida de rendição e entrega. Amém. E de obediência, né? Porque a partir dessa rendição e entrega, o Senhor vai pedir passos que vão requerer coragem, porque Deus não costuma revelar o plano final, não é? Ele costuma pedir um passo de fé de cada vez, né? Então, mas o viver pela fé é isso. Eu acho que é muito legal reforçar isso, que às vezes a gente acha que viver pela fé é a gente se esforçar muito para pensar, para acreditar num pensamento, né? Mas viver pela fé é agir conforme aquilo que você acredita. A fé é uma ação, não é um pensar forte. Eu acredito que Deus é bom. Não, eu acredito que Deus é bom e por isso eu ajo conforme essa verdade. Eu acredito que Deus provê. Por isso eu ajo conforme essa verdade. Que eu acredito. E que eu ainda não vejo, mas que eu acredito. E por isso
é essa verdade que me baseia, né? Que me guia, que me leva. Ai, ai. Gente, vocês estão acabando comigo. Essa semana, vou te contar uma coisa. Meu Deus, uma conversa dessa para começar o dia. O resto do Ah, dia a gente chega, fica leve, não é? renovada. E eu acho que isso é muito maravilhoso. É a glória de, de estarmos juntas, né? E de usarmos as, as redes sociais para gerar esse tipo de conexão, né? E entender que tem coisas que a gente. Nossos olhos só vão ser revelados, vão ser abertos quando a gente está com o outro. Eu acho isso lindo. O Senhor fez com que fosse assim. Que É na troca verdade. com o outro a gente conseguisse acessar riquezas mais profundas do que sozinho, né? Esse é um reino de comunidade, né? Isso. Alana, para a gente terminar, eu queria que você orasse por nós e para que a gente possa botar tudo isso aqui que a gente meditou juntas e ruminou juntas em prática ao longo do dia. Né? Amém. Pois vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente gostaríamos de te agradecer por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã, tudo que o Senhor tem falado ao longo dessa semana. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar. O Senhor sempre tem algo novo para nos acrescentar, Deus, e nós somos muito gratas por isso. Paizinho querido, Senhor, vem nos ensinar, dia após dia, o significado poderoso, lindo e grandioso da palavra submissão. Vem nos ensinar a viver isso como uma prática diária na nossa vida cristã. Vem nos ensinar, Deus, a nos submeter à tua vontade, ao teu querer nas nossas vidas. Às vezes nosso coração é tão rebelde, é tão difícil da gente se dobrar ao teu querer, da gente se dobrar à tua vontade, Senhor. Mas vem estar, Senhor, trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Vem estar, Espírito Santo de Deus, domando os nossos instintos por controle, os nossos desejos por dominação. E vem estar, Senhor, trazendo paz, trazendo calma, trazendo tranquilidade diante do tão lindo desconhecido que o Senhor tem preparado para a vida de cada uma de nós. Vem estar abençoando cada pessoa, Senhor, que esteve aqui até agora nessa live, Deus. Vem estar, Espírito Santo, como um sopro suave em cada coração, acalmando cada coração, Senhor, diante das incertezas, acalmando cada coração, diante das decisões que precisam ser tomadas, diante da escuridão que está diante de cada uma, Senhor. Vem estar, Senhor, falando no coração de cada pessoa, Senhor. Vem estar guiando cada pessoa, Deus. Vem estar ensinando cada vez mais que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, independente do que seja, independente do que o Senhor tem separado para nós. Senhor, nos ensina, nos conduz a esse caminho e nos conduz também ao caminho de submissão mútua, que nós possamos aprender a viver em comunidade como cristãos verdadeiros, que nós possamos aprender contigo, que nos ensinou de forma tão linda o que é se submeter, o que é exaltar, o que é colocar o outro acima de nós mesmos. E vem estar, Senhor, nos ensinando a viver isso por toda a nossa jornada. Que o Senhor seja o centro e não nós. Que o Senhor seja o condutor e não nós. Deus vem estar nos guiando, nos abençoando, nos dando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, a Luísa, esse projeto lindo que ela tem, essas lives, tudo que o Senhor coloca no coração dela. Vem estar abençoando, Senhor, ela cada vez mais, guiando, Senhor, para que ela faça a tua vontade e para que ela possa continuar abençoando tantas vidas e fortalecendo tantas mulheres através de ti. É assim que nós te oramos, Deus, com o coração transbordando nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, irmã. Obrigada por nos abençoar com a sua sabedoria, que o Senhor continue derramando sabedoria sobre você, Amém. discernimento e ousadia mesmo, para falar o que tem que ser falado em um mundo que as pessoas não querem ouvir a verdade, né? Elas querem Amém. ouvir as mentiras. Então, que o Senhor
te proteja, te guarde e te capacite. Amém. E Luísa, Muito bom, foi um muito prazer obrigada muito pelo bom. convite. Foi um presente de Deus ter lhe conhecido, ter me aproximado de você através dessas lives. Tem sido, assim, um privilégio, de verdade, do Para fundo mim do também, coração. para mim também. Muito bom. E meninas, e quem estiver online agora ou assistindo depois, a gente tem mais amanhã. A gente vai conversar com a Maíra, que é também fenomenal, psicóloga. A gente vai falar um pouco sobre as nossas oscilações emocionais e como que a gente pode governar os nossos sentimentos para a glória de Deus também, né? Em um mundo tão caótico, com um corpo tão caótico também, né? Que vira e mexe, sai do controle e fala, ai meu Deus, nossa, eu estava bem ontem, agora eu já estou mal, né? E como que a gente pode firmar mesmo a nossa paz, não em sentimentos, mas em convicções, né? Então amanhã tem mais, estejam aqui, avisem as amigas, chamem a galera, vai ficar salva para quem quiser compartilhar também essa e todas as outras dia de amanhã. E na semana que vem a gente vai ter a nossa imersão, vão ser 3 noites muito poderosas que o Senhor está preparando para gente reacender nossa luz e aprender a manter essa luz acesa, mesmo quando a escuridão chegar, de manter a luz acesa, para a glória de Deus. Amém. Então, quem quiser participar, está super convidada. Semana que vem a gente continua, mas vai ser à noite, num outro formato, lá no YouTube. Vai ser massa. Mais uma vez, Alana, muito bom, muito bom. Obrigada. Deus abençoe. Gente, Amém. Deus bom abençoe. dia para todas vocês. Que o Senhor esteja tangivelmente, palpavelmente presente para cada uma de nós. Um beijo. Amém.